Oi, tudo bem? Eu sou o Anderson Rios, eu sou CEO da Anderson Rios Consultoria e há 15 anos eu venho auxiliando empresas no seu crescimento. Empresas do setor moveleiro que buscam evoluir. Eu estou aqui hoje, nós vamos falar sobre precificação. E hoje a nossa aula é sobre aferição de tempo. Talvez você já tenha ouvido alguém falar em aferição de tempo em empresas das mais variadas, mas não ouviu falar sobre aferição de tempo aonde? Na marcenaria. E por que isso é importante? Eu vou te explicar nessa aula hoje por que é muito, muito importante você saber aferir o tempo e da maneira correta. Porque não é só chegar lá e cronometrar. Você tem que saber aferir o tempo de cada função, porque isso vai refletir no preço do seu produto. Isso é muito, muito importante. Então, eu vou começar falando o que é a aferição de tempo. A aferição de tempo é o ato de você aferir, de você marcar quanto dura cada operação na sua marcenaria. Por que isso é importante? Lembra puxando lá na aula, lá atrás, onde a gente falou de planejamento orçamentário, onde a gente falou de custo fixo, aí uma aula antes também, que nós falamos de custo fixo e variável? Então, o maior custo hoje dentro das marcenarias não é material. O maior custo hoje dentro das marcenarias é tempo. Isso que vem sendo um dos grandes ralos que tiram o lucro das marcenarias hoje em dia. E aferir o tempo, quando você começa a aferir esse tempo, você consegue saber realmente o quanto cada funcionário seu produz, o quanto você mesmo produz. Que aqui a gente fala não é só para a grande marcenaria, a gente não fala só para aquelas marcenarias que tem uma estrutura já toda montada. A gente fala para você também que está começando, você que está querendo adentrar nesse mundo. Às vezes um exército de um homem só, que eu gosto de brincar, aquele empreendedor que ele consegue vender, fabricar, montar e começar o ciclo todo de novo. É importantíssimo que você saiba quanto é que isso custa para você. Você sabe o que isso vai interferir na tua vida? A hora certa de investir numa máquina ou não. E eu vou te provar isso aqui nesse vídeo, pegando um exemplo muito, muito fácil, que é o exemplo da coladeira. A gente tem algumas posições em relação à aquisição da máquina, que muita gente fala, não, Anderson, você é doido, não é assim, sabe? Mas você vai me entender. Você vai entender por quê. Então, aferir tempo dentro da marcenaria é o ato de você cronometrar quanto tempo, qual o período de tempo que a execução daquela tarefa leva. Quanto tempo você leva para cortar uma chapa de MDF? Para fazer um corte? Quanto tempo você leva para colar 1 metro linear de fita de bota? Quanto tempo você leva para fazer um furo? Quanto tempo que você leva para instalar uma corrediça? Será que isso interfere no valor? Será que isso interfere no preço final? Então essa aula é justamente para isso, para eu esclarecer todas essas questões. Então por que a gente tem que fazer isso? Eu vou recorrer à calculadora aqui que você vai me entender. Vamos imaginar, lembra daquele cálculo que nós fizemos na aula anterior para saber os custos fixos da sua marcenaria? Vamos fazer um custo fixo baixo de R$10.000. Eu vou pegar esses mesmos R$10.000 e vou dividir por 220 horas, porque normalmente são as horas que você trabalha, ok? Lembra da aula anterior que isso seria o tempo ideal, mas que muitas vezes isso não acontece? Agora que você vai começar a saber. Então você tem aqui R$45,45. Se eu dividir isso aqui de novo por 60, eu vou ter 1 minuto de 75 centavos. 1 minuto, ou seja, eu descobri aqui que no ambiente ideal, 1 minuto custa 75 centavos. O meu tempo de 1 minuto custa 75 centavos. Então, quanto tempo você acha que você leva para cortar uma chapa, tirar uma chapa no monte? Não, pera. Qual que é a primeira coisa que você imagina quando você vai fazer o preço? Guarda esse número aí, tá? 0,75 centavos o valor do minuto. Eu compro uma chapa hoje, na altura da gravação desse vídeo, a chapa está R$160, uma chapa de branco. Eu vou dividir essa chapa pela área. 5,032. A área é o comprimento vezes a largura da chapa, daí isso aqui você divide. Então o marceneiro faz aquela conta. Cada metro custa R$31,79. Tá certo. Só que esse é o valor lá na madeireira. Você tem todas as outras operações para poder colocar o preço nela aqui.
Então, quanto tempo você gasta para tirar a chapa lá do monte, colocar na esquadrejadeira, ou na seccionadora, ou na halter, e fazer um corte de 1 metro quadrado? Você já parou para aferir isso? É 5 minutos? É 3 minutos? É 4 minutos? Quanto que custa esse tempo? Então, ó, guarda esse número, 31,79. Se fosse 4 minutos, eu levaria R$3. Eu gastaria R$3 de tempo de corte. Então, a chapa já não é mais o 31,9. Era 31,9 mais R$3 de custo. Sabe? Lembrando por que eu cheguei nos R$3. Peguei o meu custo fixo de 10 mil, dividi pelo número de horas que eu trabalho no mês, peguei o resultado e dividi por 60, que é o número de minutos que tem numa hora. Aí eu sei o valor desse minuto. E aí, agora eu vou aferir quanto tempo eu levo para colar uma borda. Vamos fazer um cálculo bobo aqui? Olha, eu estou passando cola, ó, só um metro linear, que é a nossa referência. Eu estou passando a cola, tenho que esperar quem tem coladeira, quem está fazendo na mão. Eu passo a cola, espero o tempo de cura, eu passo a cola no topo da peça. Depois passo a cola na fita, espero o tempo de cura, que geralmente dura aí de 8 a 10 minutos. Alguns fazem com 5, mas não é o certo. Aí eu vou colar os dois, eu vou alisar, eu vou refilar, eu vou destopar e vou refilar. Dar o acabamento no topo e dar o acabamento nas bordas. Quanto tempo você já levou aí? No mínimo 20 minutos. E se esse 20 minutos fosse daquela marcenaria que custa 0,75 minutos, nós teríamos 0,75 vezes 20. Você teria só de tempo de fitamento R$15. Olha que interessante. Você já tinha observado por esse lado? Você paga 70, 75 centavos no metro linear da fita de borda de 0,45? Você tinha noção que ela custava, na verdade, R$15 de mão de obra para quem tem coladeira, para quem não tem coladeira? Então, essa é a importância de você saber aferir, de você saber calcular o tempo médio que você leva para cada função. Então é isso, nós chegamos ao final dessa aula, mas tem muita coisa interessante ainda nas próximas aulas. O módulo não acabou, tem muito tópico interessante para nós falarmos sobre precificação da sua marcenaria. Te aguardo lá.